Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdos a todos nesta manhã, vós que estáis aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade, e vós, irmãos e irmãs, que estáis unidos a nós, através da televisão, da rádio e da internet. Acabámos de dizer ao Senhor, pedir-lhe, cantando, que Ele seja o nosso refúgio, que nos guie e que nos salve. Para que isto possa acontecer e para que dignamente possamos celebrar os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, eu, Tóbit, de alma angustiada e gemendo e chorando, comecei a dizer entre suspiros a seguinte oração: Vós sois justo, Senhor, e são justas todas as vossas obras. Os vossos caminhos são misericórdia e fidelidade, vós sois o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembrai-vos de mim e olhai para mim. Não me castigueis pelos meus pecados e erros, nem pelos dos meus antepassados, que cometemos na vossa presença, desobedecendo aos vossos mandamentos. Por isso, vós nos entregastes à pilhagem, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao insulto de todos os povos entre os quais nos dispersastes. Na verdade, todas as vossas sentenças são justas quando me tratais assim, por causa dos meus pecados e pelos dos meus antepassados, porque não cumprimos os vossos mandamentos, nem procedemos fielmente para convosco. Mas agora, tratai-me com o for do vosso agrado, ordenai que me seja tirada a vida, para que eu desapareça da face da terra e em terra me venha a tornar. Para mim, na verdade, é melhor morrer do que viver, pois tive de ouvir ofensas caluniosas e sinto uma grande tristeza. Senhor, fazei que eu me livre desta aflição. Deixai-me partir para a eterna morada. Não afasteis de mim o vosso rosto, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que suportar tão grande aflição na minha vida e ter de ouvir tantos insultos. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que vivia em Ecbata, da Média, também foi insultada por uma serva de seu pai. Ela tinha casado 7 vezes, mas Asmodeu, o demónio malfazejo, matava-lhe os maridos antes que vivessem com ela, conforme está prescrito às esposas. A serva dizia-lhe: És tu que matas os teus maridos. Já casaste com 7 homens e não usaste o nome de nenhum deles. Porque nos tratas mal por causa da sua morte. Vai-te com eles, e que nunca se veja nascer de ti filho nem filha. Nesse dia, Sara entristeceu-se profundamente e começou a chorar. Subiu à cela do andar superior da casa de seu pai e quis enforcar-se. Mas refletindo, pensou: talvez insultem meu pai e lhe digam: só tinhas uma filha querida, e ela enforcou-se por causa das tuas desgraças. Assim faria descer meu pai à morada dos mortos, cheio de desgosto na sua velhice. É melhor que, em vez de me enforcar, eu suplique ao Senhor que me faça morrer, para não mais ter de ouvir insultos na minha vida. Então estendeu as mãos para a janela e começou a rezar. Nesse momento, a prece de ambos foi escutada pelo Deus da Glória e o anjo Rafael foi enviado para dar remédio a Tóbit e a Sara. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vos confio, em vos confio. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vos confio, em vos confio. Senhor meu Deus, em vós me refugio. Livrai-me de quantos me perseguem e salvai-me. Não me arrebatem como leão e me dilacerem sem ter quem me salve. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vos confio, em vos confio. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vos confio, em vos confio. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vos confio, em vos confio. O Senhor é bom e reto,
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo foram ter com Jesus alguns saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer a alguém um irmão que deixe esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será ela esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Disse-lhes Jesus: Não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Deus é um Deus de vivos. E para que não andemos nós enganados, como disse o Senhor Jesus aos que o ouviam, acreditamos nisto: Deus é um Deus de vivos. E por isso escuta as nossas orações e por isso conhece as nossas aflições. Disto mesmo nos falava a primeira leitura de 2 pessoas, Tobit e Sara, que no seu grande desgosto pediram a Deus a morte. E no seu grande desgosto perceberam que a última força que tinham era a oração, rezar, pedir a Deus que fossem ouvidos. Tanto um como o outro tinham um grande desgosto, tinham sido vítimas de calúnias. Tobit diz: fui caluniado. E Sara sofria uma grande calúnia também, até por parte das suas servas. Ora, nós concluímos que as palavras também podem matar. E há muitas calúnias que se dizem, e há muitas vidas que se destroem por calúnias, e por falsos testemunhos, e por palavras que não deviam ser ditas. E às vezes há quem o faça e também essas mesmas pessoas acham que não fizeram mal nenhum. Ora, aqui temos 2 exemplos na Sagrada Escritura de como as palavras podem matar. Nós pedimos ao Senhor que nos livre deste mal, de dizer coisas malditas que podem levar os nossos irmãos a caminhos de tristeza e a caminhos de desilusão.
Mas estas duas pessoas pediram a Deus que fossem ouvidas. E foram ouvidas. E foram ouvidas. Porque se Deus é um Deus de vivos, ouve as nossas orações. Ouve as nossas preces. E é a Ele que nos devemos dirigir. E é para Ele que nos devemos voltar quando na nossa vida tudo falha. Porque Deus nunca falha. Porque Deus está sempre pronto para nos ouvir e para nos atender. O texto da primeira leitura terminava de uma forma muito bela. Nesse momento, ou seja, depois da oração, a prece de ambos foi escutada pelo Deus da glória, pelo Deus que está vivo. A prece de ambos foi escutada pelo Deus da glória. Irmãos caríssimos, peçamos ao Deus da glória, ao nosso Deus que está vivo para sempre, que escute as nossas preces, que ouça as nossas dores e os nossos gemidos, aquelas dores que estão no nosso coração, que nós conhecemos e que Deus também conhece. Peçamos ao Deus da glória que as ouça e peçamos ao Deus da glória que livre os nossos lábios de matarmos os nossos irmãos com as nossas palavras. Amém. Temos connosco estes nossos irmãos, o Emanuel e a Maria de Fátima, e o António e a Susana, que completam as suas bodas de prata matrimoniais. Vamos pedir ao Deus da glória que ouça as vossas preces, que ouça as vossas orações e que ouça as orações de todas as famílias. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vinco indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Em silêncio, rezemos todos por estes nossos irmãos que aqui estão, por todas as famílias que estão aqui nesta basílica, por todas as que estão a rezar conosco e por todas aquelas que precisam da nossa oração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida.
Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece a cada um de vós uma lembrança deste dia, que é o Imaculado Coração de Maria. Devemos confiar muito no coração de Nossa Senhora, porque ela nos guarda do mal e nos leva a Jesus. Que a Virgem Santa vos guie, vos conforte, vos abençoe e vos proteja sempre. Amém. Cantai ao Senhor, porque eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus Cristo, ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na sua ressurreição. E digamos todos: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os batizados tenham a capacidade de falar aos que os interrogam sobre a vida eterna com as próprias palavras de Jesus, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os indiferentes, os ateus e os agnósticos, que negam Deus ou deles escarnecem com desdém, venham um dia a descobrir o seu engano, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que a palavra de Jesus sobre a ressurreição e sobre aquele que desde o princípio é Deus dos vivos seja sempre um alicerce firme da fé da Igreja, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as aflições pelas quais passam muitos homens sejam vencidas pelos dons da fé e da esperança e pela força da oração que faz milagres, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as súplicas que sobem ao céu nesta Assembleia sejam escutadas pelo Deus da Glória, que escutou Sara, e pelos seus anjos traz remédio aos nossos males, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, cantamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
assim como o Pai me enviou, e eu vivo pelo Pai. Também o que me come viverá por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem come deste pão não morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá Oremos. Guiai, Senhor, com o vosso Espírito, aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco.
Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para vós, irmãos e irmãs, um santo dia, um feliz regresso às vossas casas, para os nossos irmãos que rezaram conosco, através da televisão, da rádio e da internet, um dia também muito abençoado por Deus Nosso Senhor. Para os nossos irmãos que estão aqui na Basílica, a saída deve ser feita pelas portas laterais, respeitando as normas de segurança e as devidas distâncias. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.